O título da minha mensagem é A Certeza Mais Importante da Vida, a Certeza de Salvação. 1 João, capítulo 5, versículo 13, diz assim: Essas coisas vos escrevi a vós, que credes, no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Para que saibais que tendes a vida eterna. Na vida nós temos muitas certezas, umas mais fortes, outras menos fortes. Dizem que a certeza mais forte que a gente tem na vida é a certeza de que um dia iremos morrer, não é verdade? A gente sabe que ninguém vai ficar para a semente, como dizia lá no meu interior, no tempo que eu era menino. Ninguém vai ficar para a semente. Então sabemos que um dia enfrentaremos a morte, e isso é fato. Mesmo os mais antigos, os mais longevos, chega um momento em que o corpo para de funcionar e essa pessoa é parte dessa vida. Mas dentre as muitas certezas que nós temos na vida, você já parou para pensar qual é a certeza mais importante que você pode ter nesse lado da existência? Eu quero lhe dizer que há algo que é mais importante você saber se você vai casar, se você não vai, qual a profissão que você vai exercer, se você vai desfrutar de uma vida com saúde ou se por algum momento na sua caminhada você vai adoecer. Mais importante do que tudo isso é você saber de uma coisa: você é ou não é salvo? Você está ou não está salvo? Você está preparado para enfrentar a eternidade ou não? Você pode frequentar a igreja, você pode trabalhar na igreja, você pode saber versículos decorados, você pode até cantar no louvor, servir ali na recepção, dar dízimos e ofertas, e mesmo assim ainda não ter sido salvo. Sabia? Que você pode estar envolvido em todo o métier da igreja e continuar perdido sem ser salvo em Cristo Jesus? O problema, sabe qual é, queridos? É que muitos acham que salvação é um sentimento, outros acham que é o fato de ter participado de uma cerimônia como o batismo ou a Santa Ceia, ou mesmo porque a sua família era muito religiosa, você continua nessa mesma tradição e por conta disso você é uma pessoa de Deus. Alguns estão na igreja, têm Bíblia, até leem a Bíblia, mas vivem cheios de dúvida. E eu quero lhe dizer que essa questão da dúvida, ela não é apenas uma questão emocional. Eu hoje estou feliz e estou me sentindo salvo. Hoje eu estou triste e não estou me sentindo tão salvo assim. A salvação não é uma questão emocional. A salvação é uma questão espiritual. E ela precisa ser encarada por nós. Por quê? Porque se a gente não encarar, a gente pode depois se defrontar com uma realidade muito dura. Que realidade dura é essa, pastor? É que a pessoa nunca nasceu de novo, ela nunca foi salva, ela nunca teve experiência com Jesus. E não se espante, mas há muitas pessoas na igreja que estão na igreja, consta no rol de membros da igreja, mas não estão arrolados no livro da vida, não são parte do reino de Deus. A boa notícia é que Deus não quer que você viva na dúvida. Deus não quer que você fique sem saber a semelhança daquele que fica com aquela rosa, tira uma pétala de flor e aí fica dizendo, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Você não precisa viver assim, estou salvo, não estou salvo, não estou. Deus não quer que você viva com essa dúvida. Deus quer te dar plena certeza de salvação. Amém? A Bíblia nos mostra claramente como é que nós podemos desfrutar da salvação. E hoje pode ser o verdadeiro dia da sua conversão, caso você ainda não tenha passado por esse processo. Bom, como as coisas mais importantes devem ser colocadas em primeiro lugar na nossa vida, antes de nós prosseguirmos, nós precisamos saber algumas verdades essenciais sobre salvação. Bom, pastor, já que o senhor está falando sobre certeza de salvação, eu preciso primeiro entender o que é salvação, do que se trata, porque como é que eu vou ter certeza de uma coisa se eu não sei nem a essência dela, se eu não sei do que é que ela se trata? Então vamos lá. Quais são as verdades essenciais sobre a salvação? Primeira coisa que você precisa entender
é que a salvação é um presente de Deus. A Bíblia diz que a salvação não é algo que a gente faça por merecer, mas ela é um presente dado por Deus, por amor, por graça e por misericórdia. A Bíblia Sagrada nos diz, lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, porque pela graça, ou seja, um favor não merecido, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, eu e você não somos salvos por causa das nossas boas ações, por causa da nossa caridade, por causa do nosso sentimento humanitário, de levar doações para o Instituto, para ajudar a comunidade que está aqui ao nosso entorno. A salvação, ela não vem de algo que nós produzimos, mas ela é um dom de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Amém? Então você precisa primeiro entender isso, que é Deus quem nos salva por meio de Jesus. Ela não é obtida por mérito, mas ela, em primeiro lugar, um presente de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, a salvação é um presente de Deus. Nós vamos fazer hoje aqui como se fosse uma sala de aula, para que você reforce bem o conceito. A salvação é um presente de Deus. Segundo, a salvação, ela é garantida por Deus. Deus prometeu nos dar vida eterna a todo aquele que crê em Jesus Cristo. E essa promessa, ela não depende de sentimentos, mas depende do que Deus afirma na sua palavra. Portanto, você não precisa depender dos seus sentimentos, porque os seus sentimentos são voláteis. Dependendo da circunstância, do que acontecer com você, você pode estar up ou você pode estar down. Você pode estar feliz ou você pode estar triste. Então, não baseie a salvação nos sentimentos. Por quê? Porque a salvação, ela é garantida por Deus. 1 João 5,11. E o testemunho é este, que Deus nos deu. O verbo está no passado. Deus nos deu a vida eterna. E onde é que está essa vida? Ele diz, e esta vida está no seu Filho. A salvação é garantida por Deus por meio da morte de Jesus Cristo. Não é com santos, não é com promessas a nenhum outro líder religioso, nem Buda, nem Maomé, nem Confúcio, nem Allan Kardec. A salvação é garantida por Deus e ela está na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Portanto, não há a religião, não é a igreja, não é a tradição. A salvação, ela vem por meio da fé na única pessoa que foi a cruz do Calvário para nos redimir dos nossos pecados. Todos os outros seres humanos, por mais virtuosos que sejam, eles eram pecadores. Inclusive Maria, mãe de Jesus, que a Igreja Católica elevou Maria à qualidade de divindade. Então, para elevar a qualidade de divindade, ela teve que colocar méritos que ela não tinha. Maria foi bem-aventurada, foi uma bênção, e ela foi bem-aventurada por ter sido a mulher escolhida por Deus para gerar no ventre e trazer, viabilizar a vinda de Jesus a este mundo. Mas o mérito dela para aí. Ela era uma mulher temente a Deus e amou ao Senhor e ela está salva. Mas quando o anjo foi anunciar a Maria que um dia ela daria luz a Jesus, quando Maria ouviu a notícia e ela cantou ao Senhor, ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria também precisava de um Salvador, porque ela, semelhante a mim e a você, tinha pecados que precisavam ser perdoados. Então, o único que nos garante a salvação é a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então, segundo, a salvação ela é garantida por Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, a salvação é garantida por Deus. Não é pelo banco, não é pelo gerente, porque se você entregou a Jesus Cristo a sua vida, você pode ter a certeza de que tem a vida eterna. Deus não mente e Deus cumpre aquilo que Ele promete. Amém? Terceiro, a segurança da salvação não depende dos nossos sentimentos. Muitas vezes, nós, por algum momento, podemos nos sentir distantes de Deus. Mas a nossa salvação não depende do nosso sentimento, ela depende da nossa fé. Por quê, pastor? Porque
o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá pela fé. Nós não vivemos pelos sentimentos, nós não vivemos pelas circunstâncias, nós não nos guiamos por aquilo que os nossos olhos podem nos mostrar e nos trair. Por quê? Porque se tem um ditado que é muito certo, é que as aparências enganam. Nós não vivemos daquilo que nós vemos, nós vivemos daquilo que nós cremos. Você eventualmente pode até não se sentir salvo, mas se você creu em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, você pode confiar que você é salvo. Amém? Então, se você ouvir alguma voz de acusação, porque um dia você pecou, você pisou na bola, você fez algo que você sabe que é contrário à palavra de Deus, e veio uma voz dizendo, tá vendo? Tu não é de Deus, tu não é salvo, tu é perdido, tu não serve para ser cristão, tu está perdendo teu tempo na igreja. Essa voz, ela não vem do Espírito Santo de Deus. Essa voz, ela vem do inimigo das nossas almas, Satanás, diabo, adversário, capiroto, qualquer nome que você queira dar a ele, mas não vem do Espírito Santo de Deus, porque a voz que vem do Espírito Santo de Deus é que nós somos do Senhor. Amém? Quarto, o Espírito Santo, ele confirma a nossa salvação. Por que isso é importante, pastor? Porque a gente pode viver no auto-engano. A gente pode achar algo e aquilo não ser fato. Não é verdade? Quantas vezes nós nos enganamos? A própria Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, quantas vezes você já se enganou na sua vida? Você dizia uma coisa morria de pé junto. Lá em casa, às vezes, a minha mulher, ela diz muito isso. Eu disse, cadê isso? Ela disse, não estava aqui. Eu disse, olha, você tem certeza? Estou absoluta certeza, como eu estou viva, que estava aqui. Quando olha, não era bem daquele jeito. Eu disse, olha, essa absoluta certeza aí não é tão assim. Né? Então a gente se engana. Nós precisamos entender que a salvação não é uma questão de simplesmente eu achar, mas é o próprio Espírito Santo que confirma. Ele nos dá o Espírito Santo como garantia de que nós somos filhos de Deus. E o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração, nos dando essa paz e essa certeza. Romanos, no capítulo 8, versículo 16, o apóstolo Paulo diz, olha, o próprio Espírito testifica, confirma com o meu Espírito de que nós somos filhos de Deus. Amém? É o Espírito Santo que confirma que você é meu, você está selado, você está guardado, você foi salvo, você foi transferido do reino das trevas para o reino da luz, e agora você pertence ao Senhor, e um dia você vai ser levado para a glória, um dia você vai estar para sempre com o Senhor. É o Espírito Santo que testifica, não é uma convicção, não é pelo fato de eu ter aquecido, não é pelo fato de eu ter concordado com os postulados de fé da igreja, com a doutrina que a igreja me apresentou, não é pelo fato de um dia eu cheguei aqui e passei por todo um funil de discipulado e aprendi todo o métier da igreja e agora eu estou reproduzindo aquilo feito um papagaio e aí vou de casa em casa, batendo nas portas com um livrinho na mão do sentinela, reproduzindo uma verdade que eu fui doutrinado. Não se trata disso, se trata de um relacionamento que o Espírito Santo vive em mim e a partir daí eu tenho a convicção interna que ninguém tira de que eu sou filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Portanto, se você sente no seu coração um desejo de buscar a Deus, se você sente tristeza quando peca, e se você tem vontade de obedecer à palavra de Deus, isso é um sinal de que o Espírito Santo está morando em você e que você pertence a Deus. Amém? Agora, se você não quer buscar a Deus, se você peca e não se entristece, e se você não tem desejo de obedecer a palavra, não busca a palavra, conhecer a palavra, aí, meu querido, eu quero lhe dizer, sinto muito, você é um frequentador e ainda não se converteu. Quinto,
A salvação produz frutos. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: a salvação produz frutos. Quem é salvo, queridos, mostra isso com atitudes. Como? Quais são as atitudes? Abandona o pecado, ama a Deus, ama as pessoas e quer fazer o bem. É impossível uma pessoa que se converteu continuar com a vida como era. Ah, não, porque a igreja é liberal. A igreja humana pode ser liberal, mas as portas do reino do céu, o caminho é estreito. Entende? Não se iluda. O funil da igreja é grande, mas o funil do reino é estreito. A Bíblia diz que a porta espaçosa que leva à perdição é larga, e muitos que vão por ela. Mas o caminho do reino de Deus é estreito. O funil é grande. Sabe por quê? Porque custou um preço muito caro. É de graça, mas não é sem valor. É por graça, não é por mérito, mas não é porque é uma coisa insignificante. É algo tão precioso, é tão valioso, que nem eu e você poderíamos pagar o preço. Por isso que Deus enviou Jesus. É porque não tinha nenhuma outra forma de resolver a problemática do pecado e Deus nos perdoar e continuar sendo justo. Foi a morte de Jesus que conciliou a justiça com o amor de Deus. Deus em Cristo nos amou e entregou seu Filho, mas ele não podia simplesmente passar a mão na nossa cabeça, fazer de conta que nada estava acontecendo e no final dizer: pessoal, aquilo ali era só para amedrontar. Vem, pode vir todo mundo, está todo mundo em casa. Não, custou um preço de sangue, como nós cantamos aqui e como nós celebramos há pouco. Então é algo especial. É caro, a salvação é cara. E por isso que uma vez quando nós somos salvos, a nossa vida não pode continuar sendo a mesma. Eu vou abandonar o pecado. Esse processo na minha vida, cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem uma forma. Uns se convertem e deixam os vícios aos poucos. Outros se convertem e deixam os vícios assim de forma imediata, instantânea. E aí a gente não pode julgar, balizar: esse aqui já se converteu, esse aqui não se converteu, porque ele está em processo. A salvação, ela ocorre num ato específico. A salvação, ela não acontece aos poucos. A salvação, ela acontece quando você se converte, quando você entrega, quando você entende a revelação de Deus em Cristo Jesus, que ele morreu na cruz por você, você é salvo instantaneamente. O que vem a seguir é um processo chamado de santificação, que esse processo de santificação, ele vai variar de pessoa para pessoa à medida em que nós nos rendemos. Quanto mais rendido nós estamos, mais esse processo se acelera. É o que a gente chama de desenvolver a salvação. Uns desenvolvem mais, outros menos. Uns são umas Ferraris, outros são um Fusquinha. Quem determina é a gasolina pódio que você coloca no tanque. Onde é que está a gasolina pódio? Na palavra de Deus. Amém? É ela que vai determinar. À medida que você se expõe, à medida que você medita, à medida que você lê, à medida que Deus fala com você, ele vai te lavando, que a Bíblia diz, pelo lavar regenerador da palavra de Deus. Mas a salvação, ela produz fruto. Você abandona o pecado. Mas interessante que salvação não é uma questão apenas de deixar. Eu sou salvo porque eu não bebo, eu não fumo, não jogo. Lá em casa eu tinha um cachorro que não jogava, não bebia, não fumava, nem por isso ele era crente. Não se trata de você deixar algo, mas se trata de você abraçar algo também. Você deixa o pecado, mas agora você se volta para Deus. E agora a energia, a força que você colocava para pecar, você agora vai colocar para amar a Deus, para conhecer a Deus, para fazer a vontade de Deus. É por isso que quando uma pessoa se converte, ela quer estar na igreja, ela tem fome, ela tem sede da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos. É o que nós chamamos comumente de primeiro amor. E aí tem muito crente velho que já não tem esse primeiro amor e olha um irmão ali que se converteu e diz: isso aí eu já passei por isso. E fala como se fosse algo irrelevante. E ainda falando como se o estado que ele está hoje fosse melhor. Ei, meu irmão,
Se você está nessa situação, se inspire naquele que está ali, cheio do fogo, cheio de Deus, cheio da presença de Deus, e reacenda essa brasa viva aí dentro de você também. Amém? E aí você, como é que você vai amar a Deus? Amando pessoas. Você não pode pegar Deus aqui e dizer assim, eu amo a Deus. Como é que isso se manifesta? Quando eu amo também pessoas. É por isso que a missão, o lema da nova criação é o quê? Amar a Deus e servir o próximo. Então, quando eu amo as pessoas, eu busco fazer o bem, eu não vou destratar ninguém, eu não vou maltratar ninguém, eu não vou querer me dar bem às custas das pessoas, eu não vou querer passar por cima das pessoas, usar as pessoas como trampolim para eu alcançar os meus objetivos. Não, eu vou amar as pessoas. Por quê? Porque o amor de Deus que está no meu coração, que é derramado pelo Espírito Santo, que agora habita em mim. Lembra que eu falei há pouco que o Espírito Santo habita em nós e que ele testifica que nós somos filhos de Deus? Pois esse Espírito de Deus que está em mim, ele vai fazer com que aquilo que é de Deus flua através da minha vida. A Bíblia Sagrada nos diz, lá em Efésios, do capítulo 2, 8 e 9, quando Paulo diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Aí ele diz no versículo 10, que Deus preparou as boas obras para que andássemos nelas, ou seja, a boa obra, aquilo que eu faço de bem, eu não faço para obter a salvação, eu faço como consequência da salvação, porque eu já estou salvo, porque eu já fui alcançado, eu já fui transformado, eu agora tenho diante de mim um caminho, e esse caminho é um caminho de boas obras, para que eu ande nele, porque antes eu andava por caminhos tortuosos, mas agora eu fui alcançado, fui colocado no reino de Deus, transportado do reino das trevas para o reino da luz, e agora eu tenho um caminho novo diante de mim, e esse caminho é o caminho das boas obras. Por isso que eu agora vou fazer o bem, não é porque agora eu me tornei de um lobo em um cordeirinho que eu vou andar aqui agora 3 palavrinhas só. Não é isso, mas é porque Deus muda a minha vida, a minha essência, as minhas inclinações, tudo aquilo que eu sou, que eu penso, passa por uma mudança que o apóstolo Paulo chama de renovação da mente. Então, agora as coisas que agora eu me inclino são para as coisas de Deus. Por isso que a salvação produz frutos, porque haverá uma mudança natural. Não vai ser forçada, não vai precisar o pastor chegar aqui para dizer o tamanho da roupa que você tem que usar, vai dizer se você usa brinco, se usa batom, se não usa, se faz isso ou aquilo. Certa vez eu estava na igreja, e uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, eu estou vindo da igreja e tal, queria congregar aqui com você, e eu queria que você me dissesse o que é que eu posso e o que é que eu não posso fazer. Eu disse, como assim, minha irmã? Não, porque lá o pastor me dizia o que é que eu posso e eu não posso. Eu disse, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não estou aqui para lhe infantilizar. A Bíblia Sagrada diz que Deus deu pastores, profetas, evangelistas e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos. Então, o meu papel aqui é pregar a palavra. E a palavra vai te transformar, o Espírito Santo que está dentro de você vai te dirigir e ele vai te dizer o que é que você tem que fazer. Porque hoje você está aqui comigo, amanhã a gente não está. E é verdade. Eu já não estou mais na igreja, já estou aqui hoje, ela já está em outra igreja e a vida continua. O que é importante é que você tenha a sua caminhada com Deus, porque é Ele que vai te dizer, uma coisa eu sei, você vai produzir frutos. Você vai produzir frutos. Amém? Mateus 7,20, assim pois, pelos seus frutos os conhecereis. Não tem como. Como é que a gente conhece uma árvore? Pelo fruto. Não é pela folha, é pelo fruto. É o fruto que identifica uma árvore. Se você é de Deus, se você se converteu, a sua vida vai produzir frutos. E Paulo diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém? Essas atitudes, elas não salvam ninguém, mas elas mostram que a pessoa realmente foi salva. Amém? Sexto, a certeza de salvação traz paz e alegria. Quando nós sabemos que somos salvos, nós vivemos com mais segurança. Quando a gente anda por cima de uma superfície que ela não é firme, a gente anda
sem segurança. A gente fica com medo, tentando se equilibrar por causa que a gente não quer cair. Aqui nessa plataforma, quando a gente vem aqui, ela é bem firme. Quando chega bem aqui onde eu estou, essa madeira aqui, ela está precisando já de ser reforçada, porque senão daqui a pouco chegar um irmão um pouquinho mais forte aqui, ele pode descer e terminar no Japão, ou quer dizer, terminar aqui embaixo. E aí, o que é que acontece? Se você vem aqui, de repente, pisa em falso, você não tem segurança. A salvação, ela produz para nós segurança. A gente tem paz e alegria porque Deus nos dá segurança. Mesmo nas dificuldades, nós temos esperança e temos descanso no nosso coração. O próprio João disse, no primeiro da carta, no capítulo 5, no versículo 13, no texto que nós lemos: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Para que saibam que têm, não é que terão. A vida eterna não é algo que a gente vai viver quando morrer. A vida eterna, a gente começa a viver no momento em que a gente se converte. Onde é isso, pastor? João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Conhecer a Jesus Cristo é a garantia da vida eterna. Portanto, ela nos traz paz e alegria. Por quê? Porque nós estamos descansados. A gente não vive na dúvida. Eu estarei salvo amanhã, não estarei salvo depois de amanhã. Não, você pode ter paz e segurança. A melhor coisa que tem é você viver um relacionamento estável. É ou não é? Quem aqui é bem casado? Glória a Deus. Que bom. Uma das coisas boas de um casamento, e quando você é bem casado, é você ter estabilidade. Você não fica nessa coisa, querendo vigiar o outro. Ele disse que saiu daqui de casa para o trabalho, ele leva meia hora para o trabalho, então ele saiu daqui 8, ele tem que estar lá 8h30. E aí no caminho, e aí já chegou amor. E aí começa a vigiar os passos, começa a querer acompanhar. E aí, onde é que você está? Por que você não chegou? Gente, isso é um inferno. Não queira isso para você. Você precisa ter paz e tranquilidade. Amém? Às vezes, eu chegava na igreja, eu saía de manhã para trabalhar, chegava na igreja à noite e me perguntava: cadê a pastora? Eu disse: não sei, eu a vi de manhã e de lá para cá eu não vi mais. O meu dia foi corrido. E aí você não se preocupa onde ele está? Não, eu sei a pessoa com quem eu convivo. Estou casado já há 34 anos. Amém? Não tem aquele ditado: a formiga sabe a folha que corta, né? Pronto. Então, estabilidade, segurança. A salvação nos dá essa estabilidade, essa paz. Eu não preciso ficar preocupado. O diabo está lá tramando para me derrubar. A Bíblia diz que ele é como um leão que está ao meu derredor, querendo tragar. Eu sei, mas uma coisa eu sei, que a Bíblia Sagrada nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então, o diabo pode estar lá tramando no inferno, batendo tambor, fazendo o que ele quiser. Eu não estou nem aí, porque eu estou seguro em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Deus quer que você tenha plena certeza da salvação. Ele não quer que você tenha medo, não quer que você tenha dúvida. Ele quer que você tenha a certeza. Segundo, por que muitas pessoas têm dúvida acerca da salvação? Se Deus quer nos dar salvação e quer nos dar segurança, pastor, por que muitas pessoas ainda vivem na dúvida? Eu vou lhe dizer bem sincero. É porque muitas realmente nunca foram salvas ainda, apesar de estarem na igreja. Por que muitas pessoas estão na igreja e não são salvas? Por vários motivos. Deixa eu elencar alguns. Primeiro, muitos se tornaram membros da igreja sem ter um encontro real com Jesus. Foram traídos para um culto, gostaram da palavra, foram bem acolhidos, se sentiram amados, como esse mundo cão aí fora não tem isso. Aí quando chega aqui, tem um irmão ali na recepção,
seja bem-vindo, Deus te abençoe, sinta-se bem. E a pessoa diz, olha, que ambiente acolhedor, muito bom, gostei. E vai ficando. E aí, às vezes, chega numa igreja que o cara só fica falando de prosperidade, porque eu estou vendo uma chave, porque eu estou vendo isso, porque você tem que avançar, porque você tem que ir. E aí é cheio de coach. E aí a pessoa nunca é apresentada o evangelho. Aí ela está na igreja pensando que é salvo e não é, porque ela nunca foi apresentada ao evangelho. E hoje é muito fácil se tornar membro da igreja sem ter nascido de novo. Muitos vão ali simplesmente levantar a mão, preenchem uma ficha, vai ali ao final do culto, mas nunca se arrependeram de fato e nunca tiveram uma experiência com Cristo. E 1 João 2,19, ele diz assim, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram do nosso. Por quê? Porque ainda não se converteram. E essas pessoas, elas logo se afastam. Por quê? Porque nunca foram transformadas de verdade. Então, primeiro motivo é que muitos se tornam membros da igreja sem nunca ter sido salvo. O segundo motivo que a pessoa pode estar na igreja sem ter se convertido é que a pregação moderna fala muito pouco sobre arrependimento. Como eu disse há pouco, fala sobre vitória, e tem sabor de mel, e não sei o quê, e é só esse babado aí, e nunca se fala de arrependimento, que você é pecador, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, que sem Cristo Jesus você está perdido. Então, na igreja, se prega muito pouco sobre arrependimento. E aí as pessoas ficam na igreja tendo o seu ego amaciado. Olhe, porque Jesus te ama, porque Jesus gosta de você. Não importa como você vem, o importante é que você está aqui, porque o amor de Deus, meu irmão, deixa eu lhe dizer, o amor de Deus não está separado da justiça de Deus. Você precisa se converter, ter os seus pecados perdoados, cancelados, para que você verdadeiramente experimente a salvação. Então, nós precisamos resgatar a mensagem de arrependimento. Jesus falou, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Primeira mensagem de Jesus. João Batista pregava arrependimento. Na Bíblia Sagrada, toda vida que alguém fala da parte de Deus, ela fala de arrependimento. Pedro pregou no seu primeiro sermão. E aí, quando ele terminou de pregar, o que foi que disseram? E agora o que é que fazemos? Pedro disse, arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Então, muitas pessoas estão na igreja e não se converteram porque nunca ouviram uma mensagem sobre arrependimento. E a Bíblia Sagrada nos diz em 2 Coríntios 7,10, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Você quer saber se você se converteu de fato? Você um dia experimentou essa tristeza segundo Deus. O que é essa tristeza segundo Deus, pastor? É uma tristeza pelo seu pecado ser tão vil, tão feio, tão mau, tão cruel, que ele foi, que levou Jesus Cristo à cruz do Calvário. Foi o meu e o seu pecado que levou Jesus à cruz. Então o pecado é algo grave. Então nós temos que nos entristecer por termos pecado e levado Cristo à cruz. É essa tristeza, não é uma tristeza que produz depressão, não é uma tristeza que produz desânimo, mas é a tristeza de ter vivido tanto tempo longe de Deus. Que você olha, às vezes eu olho para a minha vida, eu me converti, irmãos, aos 16 anos de idade. Não fiz estripulia antes. Não matei, não roubei, não trafiquei. Eu sempre digo que o meu testemunho é bem fraquinho. Porque eu não cirandei. Mas graças a Deus, porque eu me converti novo. E aí eu fui poupado de todas essas coisas. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero lhe dizer que mesmo eu tendo me convertido em tenra idade, eu sou tão pecador, necessitado de salvação quanto aquele traficante, quanto aquele bandido, aquele estuprador. Por quê? Porque o pecado, ele é uma agressão a Deus. Todo pecado, antes de ser contra pessoas, ele é contra Deus. Entenda isso. Ele é um descumprimento da vontade de Deus. Claro que existem pecados que são mais graves do que os outros. Você roubar um pirulito num mercantil é diferente de você matar uma pessoa. Mas o pecado é transgressão.
E ele, primeira coisa, é um estado de rebelião contra Deus. Ele pode envolver outras pessoas, ele pode machucar outras pessoas, sim, mas o pecado em primeiro lugar contra Deus. E aí você precisa entender isso, que você precisa se entristecer. Meu Deus, como é que eu pude viver tanto tempo na ignorância? Tanto tempo longe do Senhor, tanto tempo sem conhecer a graça. É essa tristeza que você tem que ter. Para quê? Para que você nunca venha brincar com o pecado novamente. Porque você não quer perder a comunhão com o Espírito Santo. Você não quer perder a alegria da salvação. Amém? Então, você precisa entender que precisa se arrepender. Sem arrependimento não há conversão verdadeira. E terceiro motivo pelo qual muitas pessoas estão na igreja e não são salvas, é porque virar membro da igreja se tornou algo comum e aceitável socialmente. Hoje em dia, muitas pessoas entram para a igreja por amizade, por status, por rotina, mas sem um compromisso com Deus. Muitas nunca tiveram uma real decisão por Jesus. Elas se juntam à igreja, mas nunca se uniram a Cristo. Houve um tempo em que ser cristão era ser ridicularizado. Na década de 50, quando o evangelho começou a se expandir no Brasil, o evangelho até na década de 50, ele era restrito aos irmãos que moravam nas comunidades, as pessoas de classe social menos abastada. Então eram aqueles irmãozinhos que iam ali com a Bíblia debaixo do braço, tanto é que os crentes eram conhecidos como os Bíblias. E aí eles iam para a igreja. E aí o pessoal da classe média e classe alta olhava e dizia, isso é um pessoal que não tem perspectiva de vida e vai se refugiar na igreja. Só que com o tempo, pessoas de classe média e classe alta começaram a se converter. E o que foi que aconteceu? Nós de repente vimos artistas, atores, atrizes, pessoas de projeção se convertendo. E aí aquilo começou a ser socialmente aceito, começou a dar ibope, e muita gente, inclusive artistas que já estavam no ocaso de suas carreiras lá no mundo, não faziam mais sucesso, agora se convertiam e começavam a gravar músicas gospel. Por quê? Porque descobriram um novo nicho. Já que eu não estou mais fazendo sucesso lá, então agora eu arranjei um novo mercado. E aí começaram a gravar músicas gospel, inclusive pegavam versões de músicas de romance internacional da década explosiva e colocavam uma letra evangélica. E aí todo mundo está lá. Meu querido, deixa eu lhe dizer, você pode até achar que é cult, você estar numa igreja evangélica hoje, porque hoje a igreja evangélica não é mais de piso batido, hoje a igreja evangélica tem uma estrutura de som, de ar-condicionado, os nossos ar-condicionados para a semana estão aí todo vapor, né? Aí você diz, rapaz, igreja ali, ó, só top. Mas eu quero lhe dizer, não se iluda, você precisa se converter. Precisa. O fato de hoje o evangelho ter se expandido e ser socialmente aceito não significa que você entra no reino de Deus de qualquer forma. Amém? Você precisa não apenas se juntar à igreja, mas você precisa se unir a Cristo. Pastor, quais as razões mais comuns para falsas decisões? Tem muitos motivos. Pessoas que vieram para a igreja por pressão do amigo. Todo mundo estava aceitando a Jesus e eu fui junto. Meus amigos tudo estavam aceitando, eu disse, rapaz, eu não vou ficar de fora. Na minha turma lá, pensou, desde o ginásio, a gente tudo junto, a gente tem aquele grupo de amigos, e agora está todo mundo na igreja, eu vou ficar fora? Vou nada, estou junto. Desejo de agradar a família, fiz isso para agradar os meus pais. Papai e mamãe diziam, meu filho, vá para a igreja, venha para a igreja. E aí de tanto eles fazerem pressão, eu disse, tá bom papai, por você e pela mamãe eu vou. Motivo social, porque eu queria fazer parte de um grupo. Aquele grupo lá que eu queria me aproximar e aí não estava dando certo, eu descobri que eles faziam parte de uma igreja. Eu disse, eu vou para lá. Não entendeu o evangelho, achou que era só fazer boas ações e pronto, já estava salvo. Decisão superficial, nunca entendeu sobre arrependimento e mudança de vida. Pregação fraca, a mensagem do evangelho que ouviu era incompleta, porque só falava de bênção. A bênção ela vem como consequência da salvação. Mas em primeiro lugar, antes de você entrar no reino e desfrutar das bênçãos do reino, você tem que passar pela porta do reino. E pela porta é a conversão. Ou então faltou orientação depois da decisão. A
pessoa veio à igreja, ali levantou a mão, foi ali e simplesmente depois foi jogada, abandonada, ninguém acompanhou, ninguém discipulou, ninguém orientou, e ela está ali, perdida no meio da multidão, mas nunca teve uma mensagem de salvação, nunca passou por um discipulado, nunca alguém chegou para poder chegar junto dessa pessoa, botar ela num trilho de primeiros passos. Pastor, como é que eu sei que a salvação que eu digo que eu tenho é verdadeira? Rapidamente. Primeiro, se você é salvo, você tem um relacionamento pessoal com Jesus. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus vivo e verdadeiro e a Jesus que tu enviaste. Não basta só acreditar que Deus existe, é preciso ter um relacionamento pessoal com Ele. Deus precisa se tornar pessoal para você. Não uma ideia, não um conceito, não algo distante, mas você precisa ter um relacionamento pessoal com Jesus. Segundo, como é que eu sei que eu sou salvo? Se eu tenho convicção de pecado e fé somente em Jesus. João 16:8, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado. Eu tenho que ter convicção de que sou pecador, miserável, perdido sem Cristo. E eu tenho que colocar a minha fé unicamente na pessoa de Cristo. Se eu entendo isso, eu vou estar salvo, porque eu confio em Jesus Cristo, somente nele, para eu ser perdoado. Pastor, como é que eu sei que eu estou salvo? Eu tenho essa certeza interior no meu coração. Se o próprio Espírito, de Romanos 8,16, testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus, significa o quê, pastor? Significa que Ele vai me dar essa convicção interna de que eu sou salvo. Quarto, como é que eu sei que eu sou salvo? Haverá em mim um desejo de crescer espiritualmente e abandonar o pecado. 1 João 3:3 diz: todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Se eu estou salvo, haverá em mim uma esperança de salvação, de vida eterna, aliás, de estar com Cristo para toda a eternidade. E isso vai fazer com que eu queira andar em santidade, queira andar em pureza. Por isso que eu falei há pouco, que uma das consequências da salvação que mostra é que eu vou produzir frutos. A minha vida vai produzir, porque eu vou querer estar andando no caminho de Deus. Eu vou querer crescer espiritualmente e abandonar o pecado. Quem é salvo sente tristeza pelo pecado e não consegue viver longe de Deus. Pastor, como é que eu sei que eu estou salvo? Você vai ter sensibilidade à voz de Deus. João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Quem tem um relacionamento pessoal com Jesus, ouve a voz de Deus. E aí poderíamos dizer mais sobre mudança de vida, mais sobre amor aos irmãos, que nós já falamos. Pastor, o que é que pode estar acontecendo se eu tenho dúvida sobre a minha salvação? Primeiro, você pode ser salvo, mas está afastado dos caminhos do Senhor. E aí, ninguém nunca te ensinou a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Sua vida esfriou, você se converteu, mas você se afastou, e aí você parou de crescer na fé, e aí Satanás vem um monte de dúvidas colocando na sua cabeça. Mesmo você estando salvo, porque você se afastou dos caminhos do Senhor. E aí quando o Espírito Santo ele é apagado dentro de nós, nós deixamos de sentir essa presença. Mas você pode hoje pela manhã ter essa chama reacendida aqui no seu coração. Amém? Ou você é salvo, mas está sendo atacado pelo inimigo, com dúvidas. Satanás está lançando dúvida, acusando os irmãos, porque esse é o trabalho dele. A Bíblia diz em Apocalipse 12:10, o acusador dos nossos irmãos acusa-nos diante de Deus dia e noite. Ele fica te acusando que você não é de Deus, que você não é salvo. E aí você, por não estar fortalecido, você começa a não conseguir resistir a esses ataques, e a dúvida vem no seu coração, apesar de você estar salvo. E aí, se ele conseguir te encher de dúvida, colocar medo no seu coração, você vai parar de crescer espiritualmente e você vai se enfraquecer e acaba se afastando. Ou, outro motivo é porque realmente você não é salvo, apesar de achar que é. E aí, o que é que tem que fazer? Se converter, meu irmão. Não tem. Muitos já passaram por isso. Você sabia que até pastores e líderes já tiveram que se converter?
Quando isso aconteceu? Quando reconheceram a verdade, se renderam a Cristo e foram salvos de verdade. Como é que eu posso ter certeza? Sabendo primeiro que Deus te ama e quer te salvar. Amém? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Vamos fazer um exercíciozinho rapidamente aqui. Você vai substituir mundo e todo aquele pelo seu nome. Então você vai dizer comigo. Diga assim, ó. Porque Deus amou. Aí você vai dizer o seu nome. O Joaquim. Aí você diz o seu nome. Porque Deus amou, diga o seu nome. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que o Joaquim, agora diga aí o seu nome, para que o Joaquim, que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então eu vou repetir dizendo o meu exemplo. Porque Deus amou o Joaquim de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que o Joaquim, que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Deus está te chamando hoje. Deus não rejeita você. Ele diz: o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Que ninguém pode vir a mim se o Pai não atrair. Jesus já pagou o preço pelos seus pecados. Isaías 53:6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Romanos 5:8. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora você precisa se converter. Deixa eu fazer umas perguntas aqui e você vai responder aí só para você, entre você e Deus, tá? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu pelos seus pecados? Você crê que Deus o ama e que enviou Jesus como prova desse amor? Você crê que Jesus levou seus pecados e pagou por eles na cruz? Você crê que ao pedir perdão de Jesus ele vai atender você? Você crê que o Espírito Santo abriu os seus olhos que está chamando você? Você está disposto a abandonar os seus pecados e obedecer a Cristo? Você convida Jesus para ser o seu Senhor e Salvador agora? Amém? Então vamos ficar de pé. Se você disse sim a todas essas perguntas, pastor, o que é que eu tenho que fazer? Você vai fazer uma oração de entrega comigo hoje. Amém? Todos nós que estamos aqui, nós vamos fazer essa oração de entrega. Pastor, eu nunca fiz essa oração antes. Como é que eu faço? Eu vou lhe ajudar. Eu vou orar. E eu vou dar um tempinho para você repetir após mim. E fazendo isso, você vai estar não repetindo as palavras. Medite naquilo que você está falando. E direcione essa palavra para o Senhor. Diga aqui agora, baixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Esse momento é um momento extremamente importante. Diga assim: Deus, eu reconheço que sou pecador e que mereço a morte e o inferno. Sei que não posso me salvar sozinho, mas eu creio que Tu me amas e que Tu enviaste Teu Filho Jesus para morrer por mim. Com a Tua ajuda e com a Tua graça, eu decido deixar os meus pecados. Eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o Senhor da minha vida. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. E quero seguir-te a partir de hoje. Ajuda-me a viver para Ti todos os dias. Obrigado por cumprir a Tua promessa. Obrigado por me perdoar. Por me dar uma nova vida e a salvação eterna. É assim que eu oro, no nome de Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz em Romanos 10:13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você fez essa oração com sinceridade, mesmo que você não sinta algo diferente agora, um arrepio na tua espinha dorsal, mas se você fez essa oração sincera, você pode ter certeza que você está salvo em Cristo Jesus. Amém? A certeza mais importante da vida é a certeza da vida eterna. Quantos que estão aqui hoje fizeram essa oração pela primeira vez? Levante a sua mão. Você nunca tinha feito essa oração dessa forma, de entrega a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, dê um sinal com a sua mão para que eu possa ver. Acende as luzes aí, por favor, que me deixa ceguinho aqui. Alguém? Levante a mão para eu poder ver.
Amém? Estou vendo a sua mão aí levantada. Glória a Deus. Amém. E que você estava afastado dos caminhos do Senhor e que você também fez essa oração. Então, vou pedir a você que levantou a sua mão, que vem aqui à frente, que eu quero fazer uma última oração com você. Pode vir. Você que fez essa oração pela primeira vez, não tenha medo, porque você está fazendo a maior decisão para ter a maior certeza que você pode ter na sua vida. Amém? Glória a Deus. Pode vir aqui, por favor. Não, aqui, não precisa subir não, é só aqui. Você crê em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Está disposta a amá-lo e a servi-lo todos os dias? Amém. Pois de acordo com a tua confissão de fé, em nome de Jesus, eu te peço agora, Espírito Santo, sela da convicção de salvação que só tu pode dar. Que eu não posso, a igreja não pode, o pastor não pode, ninguém pode. Sela com teu Espírito. Que ela viva contigo, não apenas hoje, mas por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora, se um dia você tiver dúvida, você anote a data de hoje. Dia 1º de junho de 2025. E aí, se Satanás vier colocar dúvida no seu coração, você vai dizer para ele o seguinte: no dia 1º de junho de 2025, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo e eu recebi o dom da salvação. Amém? Satanás, pega tuas coisas e vai procurar o que fazer, porque aqui na minha vida eu sou do Senhor. Eu pertenço a Ele. Amém? Glória a Deus.